Bom pessoal, meu nome é Arthur Felipe, vou dar continuidade aqui no nosso trabalho, vou falar sobre a parte de arcos. Começando aqui pela definição. A definição de arco é o seguinte: os arcos são barras duras, né? Em que os esforços solicitantes predominantes são forças normais de compressão. Eles agem simultaneamente ou não com os momentos fletores. Lembrando aqui que, vamos lembrar aqui também que o que faz de uma estrutura em aço é sua forma curva, sendo que a parte central é mais alta que as extremidades. Vamos falar agora um pouco do surgimento dos arcos. Os arcos surgiram desde a época do Império Romano e podemos observar nas construções mais antigas que já haviam construções com arcos. Na Europa foi onde mais se iniciou as construções com arcos, né? E essas construções eram chamadas de góticas, pois elas tinham umas pontas ou ogivas. E dentre elas mesmas, e dentre os próprios europeus, houve um pequeno avanço nos arcos, onde passaram de semicírculos para góticos, ou seja, com pontas. A partir da Idade Média, já houve mais avanço nas construções, pois os arcos já possuíam grandes capacidades de suportar grandes vãos. Então, assim, apareceram construções mais inovadas, como os prédios mais altos, paredes com grandes aberturas e etc. Aqui é um exemplo de arco, onde podemos ver que a sua parte central é mais alta que a extremidade. E aqui são os exemplos de aplicações da engenharia civil. Antigamente, as aplicações eram feitas mais em catedrais, templos, pontes e aquedutos, como podemos ver nos três exemplos aqui. O da esquerda uma ponte, o do meio um aqueduto e aqui no canto direito uma catedral. Naquela época os materiais mais utilizados eram madeira e pedra. Aqui agora temos as aplicações modernas na engenharia civil, que uma das maiores, onde mais é aplicado os arcos são nas pontes, viadutos, indústrias, ginásios, galpões e etc. Onde podemos ver aqui também nesse exemplo as duas pontes aqui, nesse exemplo do lado esquerdo, onde há um viaduto, e no exemplo do lado direito, onde é feito o ginásio. Os arcos são divididos em vários tipos. Temos aqui alguns exemplos de arcos. Os semicirculares, os elípticos, parabólicos, molde ou cebola e gótico. Os exemplos de arcos semicirculares, como podemos ver uma ponte. Os arcos semicirculares podem ser conhecidos também por arcos romanos. E é um arco biapoiado. E ele não é tão aconselhável para grandes vãos, porque sua largura tem que ser 2 vezes maior que sua altura. Então, assim, dependendo do caso, o torna inviável. Aqui é um exemplo de arcos elípticos. Eles têm 2 ou mais apoios e podem ser utilizados tanto para pequenos vãos quanto para grandes vãos, como podemos ver nos exemplos, grandes vãos e pequenos vãos. Aqui é um exemplo de arco parabólico. Esses arcos são os mais ideais para a construção, porque visto do ponto de vista estrutural, né? Pois eles têm a mesma forma parabólica do diagrama do momento fletor, onde faz com que as tensões de flexões sejam eliminadas. Aqui um exemplo de arco molde ou cebola. Esse tipo de arco ele é tridimensional e é composto por grandes arcos de vários círculos. Eles são muito usados em basílicas, como podemos ver aqui no exemplo, né? E aqui é um exemplo de arco gótico. Esses arcos eles são os que têm pontas e são muito usados em catedrais. Bom pessoal, meu nome é Matheus Barros e eu vou dar o exemplo agora de arco, certo? O primeiro exemplo é de uma carga pontual, certo? A carga pontual vai estar aqui, ó, certo? É uma metade da circunferência, né? Que é um arco, que vai ser a metade da circunferência, com toda essa parte aqui é a origem, aqui é raio, aqui também é outro raio, certo? Vamos para o diagrama de corpo livre. Temos uma força P aqui, né? Ponto A, uma carga pontual aqui. Há uma carga horizontal no ponto A, uma carga vertical no ponto A, uma carga vertical no ponto B. Aqui é a primeira seção, faltou colocar aqui, e aqui é a segunda seção,
certo? Não, minto. Aqui é a primeira seção e aqui é a segunda seção. Aqui é só para indicar que o raio continua sendo R. Eu vou trabalhar com todas as incógnitas. Eu não vou usar nenhum número nesse exercício, certo? Então, só vou trabalhar com incógnitas, tá bom? Vamos lá. Calculando as reações, eu tenho que o somatório de F vai ser igual a zero, certo? Contanto, o HA vai ser igual a zero. Não é nenhuma novidade esses cálculos de reações para a gente. Em calculando as reações em F de Y, vai ser que o VA, certo? No sentido para cima vai ser positivo, que a gente está adotando esse sentido, certo? O VB também vai ser positivo e o P vai ser negativo, certo? VA mais VB menos P. Achando em primeira instância que o VA vai ser o P menos o VB, certo? Calculando o momento em A, vai sumir essas duas aqui, que o momento fica nesse ponto A, beleza? Então, aí vamos ficar com o P vezes o braço de alavanca, que é o R, certo? Tá minúsculo, mas é o R aqui. Mais o VB vezes o braço de alavanca também, que vai ser o R. E no caso, vai ser por quê? Vai ser 2R, porque aqui é R e aqui também é R. Então, o braço de alavanca aqui do P está nessa carga. Se o P tivesse aqui, seria o R mais esse P, certo? Mas aqui vai ser 2R, que vai ser o braço de alavanca total, beleza? Achando em instância esse VB, com esse VB eu jogo nessa primeira forma e acho que o VA também é P sobre 2, tá bom? Calculando agora a primeira seção. A primeira seção vai variar de 0 a π sobre 2. O θ vai variar nesses ângulos. Por quê? Porque aqui, ó, temos... A primeira seção está aqui, certo? Mas a gente calcula a primeira seção como se fosse daqui até aqui, tá bom? Que é os limites das seções. Eu estou dizendo que eu estou marcando aqui simbolicamente, tá bom? Então vai variar de 0 a π sobre 2. Calculando todas essas reações, vamos encontrar que a normal é isso aqui, certo? Vai ser o A vezes... É apenas só uma continuação disso, certo? Onde temos que o P aqui, o VA não vai ser isso, então é só substituição de fórmulas aqui, tá bom? Aí encontramos a normal em θ, a cortante em θ e o momento em θ, tá bom? Da mesma forma que fizemos na seção 2, só que a seção 2 vai variar de π sobre 2 até π, certo? Aqui é de 0 a π, então vai variar de π sobre 2 a π, onde foi dito isso, tá bom? Normalmente a gente já tem os cálculos aqui já feitos, a normal em θ, a cortante em θ e do momento em θ, certo? Agora o segundo exemplo é de forças distribuídas, tá bom? E vai variar de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque a gente escolheu 1/4 de uma circunferência, certo? Se fosse a circunferência completa, era de 0 a 2π. Meia circunferência, como foi o exemplo da primeira, era de 0 a π. Mas essa é 1/4 de circunferência, então é de 0 a 2π, certo? O diagrama do corpo livre, com a força horizontal em A, reação vertical em A, reação vertical em B, certo? Vamos lá, as reações. Então f de x, certo? Vai continuar sendo o mesmo, HA vai ser igual a 0. O f de y, somatório do f livre igual a 0, vai ser o VA para cima, positivo, ok? Mas toda essa carga aqui, ó, aplicada nessa área, certo? Então, isso nos dá uma integral. Uma integral variando de 0 a π sobre 2 do Q vezes o raio, correto? Dθ, que é esse ângulo aqui, ó, simbolicamente esse ângulo aqui. Então, mais o VB. Simples, né? Igual a 0, resolvendo assim, em primeira instância temos que VA mais VB é igual a π sobre 2, Q vezes o raio. Beleza? Aí calculando agora o momento, a origem, certo? Temos que esse VA vezes o raio, certo? O momento está localizado aqui. Eu coloquei que o momento era em A, mas eu me enganei. O momento é na origem, certo? Então, se o momento é aqui, ó, eu vou ter o quê? As forças verticais, o VB some e o VA e o HA some, beleza?
Então, vamos ter o raio vezes o VA negativo, no sentido, eu adotei esse outro lado, certo? Ok, então temos aqui ó, o VA negativo vezes o raio, que é o braço de alavanca, certo? E vezes isso aqui, que é o que a gente achou aqui, ó, essa integral toda vezes o raio. E o cosseno de θ. Por que o cosseno de θ? Porque sim. Então, variando de θ, né? Beleza. Resolvendo todo isso aqui, vamos encontrar que o VA é QR. É o Q vezes o raio, bom? Porque o seno aqui é 1, certo? Corta menos, menos, beleza? Joga essa integral aqui e vai dizer que o VB vai ser π sobre 2, Q vezes o raio, menos o Q vezes o raio, ok? Calculando a única seção do problema, então vai ser variar de toda a seção, né, de 0 a π sobre 2, certo? E calculando todo isso aqui é só aplicações matemáticas e trigonometria. Temos que a normal de θ vai ser Q vezes o raio vezes cosseno de θ menos 1, certo? A cortante vai ser Q vezes o raio vezes seno de 1 menos o θ. E o momento fletor em θ vai ser o Q vezes o raio ao quadrado de 1 menos seno de θ vezes menos seno de θ mais θ cosseno θ, certo? Então é essa. Agora vamos já continuar do resto do trabalho. Obrigado. A presente videoaula refere-se à disciplina Teoria das Estruturas 1 da Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão, sede, abordando conteúdos relacionados a arcos, treliças planas e grelhas, tendo como integrantes Arthur Felipe Vasconcelos de Souza, José Cleito Feitosa Alves, Luciana da Rocha Melo Guerra, Maria Rosineide Gonçalves, Matheus Henrique Souza Barros e Raniele da Silva, tendo como professor orientador José Adeildo de Amorim. A estrutura da nossa videoaula se dará da seguinte forma: treliças planas, definição, aplicações da engenharia civil, vantagens, desvantagens e limitações dos métodos dos nós e das seções, comparação entre um e outro, procedimentos para cargas fora dos nós e cálculo de um exemplo. A estrutura para arcos, temos a definição, o surgimento, aplicações da engenharia civil, cálculo de um exemplo com carga concentrada, cálculo de um exemplo com carga distribuída. E a estrutura para grelhas, temos a definição, aplicações da engenharia civil, tipo de carregamento, tipos de esforços internos solicitantes, tipos de grelhas, cálculo de dois exemplos, com traçado de diagrama de corpo, de esforços internos solicitantes e vigas. Treliças são estruturas compostas de barras ou elementos retos com orientações quaisquer, interligados por nós rotulados ou articulados. Os elementos normalmente utilizados em construção são de madeira ou barra de metal, e em geral eles são unidos uns aos outros por meio de uma placa de reforço na qual eles são aparafusados ou então soldados. Exemplo dessas duas figuras aqui, na figura A, a gente tem que essas treliças também elas podem ser mantidas unidas por parafusos ou pinos que perfuram cada um dos elementos componentes da treliça, como pode ser observado aqui. Já na figura B, também temos um caso bem parecido, onde as barras são unidas por parafusos ou pinos. Com relação a treliças planas, pode-se definir como aquelas que se distribuem em um único plano e geralmente elas são utilizadas na sustentação de telhados e pontes, como mostra aqui o exemplo de duas treliças de telhado. Aqui temos vários exemplos de treliças planas,
onde cada um tem um modelo específico, onde são colocadas as barras, mas todas são treliças planas. Aqui temos algumas aplicações na engenharia civil. Geralmente as treliças são utilizadas em pontes, também a sustentação de telhados. Como pode ser observado aqui vários modelos de pontes. Mas também ela pode ser utilizada também para outros fins. No entanto, cada um tem sua particularidade e a forma se apresentam mais frequentes nessas obras mostradas aqui. Para o cálculo dos efeitos, consideram-se satisfeitas as seguintes condições. Cálculo de treliças. Os elementos são interconectados por nós perfeitamente articulados, onde permitem uma rotação relativamente liberada. Os eixos dos elementos também são retos e coincidentes com os eixos que conectam os nós em suas extremidades. Quanto à aplicação das cargas, as treliças dividem-se em com cargas aplicadas somente nos nós, que é o caso de uma treliça ideal, e onde atuam em todos os elementos apenas os esforços normais. Quando temos um esforço negativo, no caso de compressão. Quando isso é positivo, temos exemplo de tração. E também temos as treliças com cargas aplicadas fora dos nós. Quanto às vantagens, são os elementos estruturais utilizados na engenharia civil com a finalidade de vencer grandes vãos. As grandes vantagens das treliças. Quanto ao fator econômico, se apresenta para algumas situações como um sistema estrutural mais econômico que as vigas, visto que vence maiores vãos e suporta cargas mais pesadas que as vigas. O método de análise das treliças. A análise das treliças pode ser feita estabelecendo-se o equilíbrio das mesmas. Na parte da estrutura, devemos estabelecer através do método das seções, ou método de Ritter, ou através do método dos nós. Os métodos de análise das treliças baseiam-se nas seguintes hipóteses. Seus nós são rotulados e as cargas são aplicadas nos nós. O método dos nós consiste em estabelecer o equilíbrio em todos os nós da estrutura, baseando-se na premissa de que se a estrutura como um todo está em equilíbrio, todas as partes que a constituem, no presente caso os nós, devem estar também em equilíbrio. Em um nó de treliça, os membros que nele convergem introduzem somente forças concentradas, não produzindo momentos. Logo, as duas equações de equilíbrio disponíveis são: a somatória das forças em x será igual a zero e a somatória das forças em y também será igual a zero. Para determinar os esforços normais das barras que convergem no nó, é necessário que não se tenha mais do que duas incógnitas por nó. O roteiro de utilização do método dos nós será determinar as reações de apoio, iniciar a determinação dos esforços normais nas barras a partir de um nó que apresente duas ou mais forças desconhecidas, em geral, nós dos apoios. Prosseguir estabelecendo o equilíbrio de outros nós, onde todas as forças, a menos de duas, tenham sido anteriormente determinadas. A determinação de esforços normais em algumas barras exige o cálculo dos esforços em outras barras. O método dos nós apresenta o inconveniente de transmitir erros de um nó para os seguintes. Quando o objetivo é determinar os esforços normais em apenas alguns elementos, recomenda-se utilizar o método das seções. Os métodos dos nós e das seções podem e devem ser usados intercalados. O método das seções é utilizado para determinar as forças atuantes dentro de um corpo. Ele baseia-se nos princípios segundo o qual, se um corpo está em equilíbrio, então qualquer parte dele também está em equilíbrio. Basicamente, o método consiste em cortar a estrutura dividindo em duas partes.
externando as forças nas barras cortadas e calculando as forças necessárias para equilibrar os cortes. Devemos escolher seções que interceptem 3 barras não paralelas, nem concorrentes no mesmo ponto, a fim de determinar seus esforços normais pelas equações universais da estática. Podem, entretanto, ocorrer seções que interceptem mais de 3 barras e, a partir delas, determinar os esforços normais em algumas barras. Para utilizarmos o método das seções, devemos utilizar alguns procedimentos, que é o diagrama de corpo livre e as equações de equilíbrio. Para o diagrama de corpo livre, precisamos decidir como cortar ou seccionar uma treliça através dos elementos em que as forças devem ser determinadas. Também devemos, antes de isolar a seção adequada, é necessário determinar as reações externas da treliça. Feito isso, 3 equações de equilíbrio estão disponíveis para resolver as forças dos elementos na seção de corpo, que são elas a equação da somatória das forças em x, da somatória das forças em y e do somatório dos momentos. Devemos também desenhar o diagrama de corpo livre da parte da seção da treliça que tem a menor quantidade de forças atuantes sobre ela, além de utilizar um dos 2 métodos descritos para estabelecer o sentido de uma força incógnita de um elemento. Já para a equação de equilíbrio, os membros devem ser somados em relação aos pontos que se localizam nas interseções das linhas de ações de 2 forças desconhecidas, de forma que a terceira incógnita seja determinada diretamente da equação de momento. Se 2 das forças incógnitas não paralelas às forças perpendiculares, a direção das incógnitas podem ser somadas para a determinação direta da terceira força incógnita. O roteiro de utilização do método das seções será: as seções podem ser formadas quaisquer, não precisam ser retas, desde que sejam contínuas, pois sua única obrigação é atravessar toda a treliça. Quando vamos colocar o sentido dos esforços normais incógnitos, é aconselhável que coloquemos todos no sentido de tração, pois, assim, os sinais obtidos já serão os sinais dos esforços atuantes. Caso seja positivo, indica tração, e se for negativo, indica compressão. Nas barras próximas às extremidades da treliça, pode ocorrer que a seção só intercepte 2 barras, então, podemos calcular os esforços normais de forma direta, analisando o equilíbrio dos nós. Nas barras verticais, podemos fazer uma seção inclinada, que atravesse a mais 2 barras horizontais. Somente as barras são obtidas por simples considerações de equilíbrio de nó. Desvantagens, desvantagens e limitações do método dos nós e das seções. Se as forças em todos os membros da treliça precisam ser determinadas, então o método dos nós é o mais adequado, já que não dá para calcular a força em uma barra do meio da estrutura sem conhecer os esforços de suas vizinhanças. Se apenas a força de algumas barras precisam ser determinadas, o método das seções é o mais indicado, visto que com ele podemos determinar as forças normais nas barras seccionadas, sem calcular as forças normais nas demais barras de treliça. Na resolução das treliças, o mais conveniente é utilizar os 2 métodos. Recomenda-se, entretanto, dar preferência ao método das seções, utilizando o método dos nós somente para conclusões localizadas dos cálculos. As treliças com cargas fora dos nós substituem as cargas atuantes diretamente nas barras por 2 forças agindo nos nós, que limitam estas barras. Forças estas que devem ter mesma resultante que a das cargas agindo sobre as barras. Resolvemos a treliça para o carregamento assim obtido. Os esforços normais finais atuam nas barras primitivas descarregadas. São os obtidos no passo 2. As treliças com cargas fora dos nós. As barras primitivamente carregadas ficarão submetidas a diagramas solicitantes, obtidos destacando as da treliça e aplicando-lhe o carregamento sobre elas existente, acrescido das 2 forças mencionadas no passo 1, aplicadas com sentido inverso, e de 2 forças axiais opostas, aplicadas em suas extremidades e iguais às forças normais, obtidos no passo 2 para esta barra. Em seguida, nós vamos fazer o exemplo de uma treliça. Nesse exemplo, nós devemos determinar as forças nos elementos GE, GC e BC da treliça, mostrada nessa figura, e indicar se os elementos estão sob tração e compressão. Iremos determinar essas forças através do método dos nós e das seções e depois fazer uma comparação entre eles.
Já começou? Eu iria aqui nessa questão determinar as forças nos elementos GE, GC e BC da treliça mostrada nesta figura. E também irei indicar se os elementos são sob tração ou compressão. A seção A da figura foi escolhida porque corta os 3 elementos cujas forças devem ser determinadas. Para que possamos utilizar o método das seções, no entanto, devemos primeiramente determinar as reações externas em A ou D. Porque um diagrama de corpo livre da treliça, como todo, é mostrado nessa figura aqui abaixo. O diagrama de corpo livre de toda a figura. Aplicando as equações de equilíbrio, nós temos que a somatória das forças em X será dada por 400 N menos AX, que será dado que AX é igual a 400 N. A somatória do momento em A será 1.200 vezes 8 menos 400 vezes 3 mais dy vezes 12. Isso nos dá que dy é igual a 900 N. Já a somatória das forças em Y será igual a zero. A Y menos 1.200 mais 900, resultando que a Y é igual a 300 N. Aqui nós temos o diagrama de corpo livre da seção que iremos calcular. O diagrama de corpo livre dessa porção da esquerda da treliça seccionada demonstrado nessa figura será utilizado para análise das forças, porque envolve a menor quantidade de forças. Temos aqui agora a equação de equilíbrio das forças. O somatório dos momentos em relação ao ponto G elimina as forças GE e GC. E isso permite uma solução direta para a força BC. No caso, eu tenho que menos 300 vezes 4, menos 400 vezes 3, mais a força BC multiplicado por 3, resultando que a minha força BC é igual a 800 N, que é uma força de tração. A somatória do momento em C, ele nos permite que, em relação ao ponto fazer uma solução direta para GE, porque eu tenho menos 300 vezes 8, mais a força GE que multiplica 3, resultando que a força GE é igual a 800 N, que é uma compressão. Como a força BC e GE não apresentam componentes verticais, o somatório das forças na direção Y fornece diretamente a força FGC, isto é, que a somatória das forças em Y é igual a 300 menos 3/5 da força GC igual a zero, resultando que a força GC é igual a 500 N, resultando em uma força de tração. Calculando agora o exemplo utilizando o método dos nós. Como no método das seções já encontramos as reações no nó, reação em A e a reação em D, então vamos só adotar os valores já encontrados. Então, resolvendo o nó A, fazendo o somatório das forças em Y, temos que a reação mais a força AG vezes o seno de θ. Então, reação igual a 300, vamos o seno do ângulo 36,86 graus, então achamos a força AG igual a 500,12 N, que é uma tração. Já o somatório das forças em X, temos que a força AB menos AX é igual a zero. Então, substituindo o valor de AX, temos que a força AB é menos 400 N, uma compressão. Agora, vindo aqui para o nó B, fazendo o diagrama de corpo livre, fazendo o somatório das forças em Y, temos só FBG, então ele é igual a zero. Já o somatório das forças em X, FBC menos o FBA é igual a zero. Então, o FBC é igual ao FBA, que é igual a 400 N, uma tração. E agora fazendo
utilizando calculando o nó G, fazendo o somatório das forças. O somatório das forças em X é igual a menos FGB menos o FGC seno de θ menos o FGA seno de θ. Substituindo os valores que a gente já encontrou acima das forças, temos que o FGC é igual a 512 menos 512 newton, uma compressão. E o somatório das forças em X, FGE menos o FGA, cosseno de θ, mais o FGC, cosseno de θ. Então, substituindo os valores que a gente já tem das forças anteriores, o FGE é nulo, é igual a zero. Este é um trabalho de extensão da Universidade Federal de Alagoas, na disciplina de Teoria das Estruturas, sobre a orientação do professor Adair do Amorim. Nós vamos mostrar o que são grelhas. Grelhas é um sistema de vigas cruzadas entre si, estão cruzadas, certo? Que se interceptam em pontos de intersecções, que são as juntas nos pontos, submetidas a um carregamento perpendicular ao seu plano. Ora, elas estão assim, então o carregamento seria perpendicular ao plano. Vamos mostrar aqui uma planta baixa de algumas grelhas. Essa aqui é perpendicular entre eles e essa aqui seria diagonal. Se fosse num plano, né? Esse aqui seria o carregamento perpendicular, com 90 graus, certo? As aplicações das grelhas na engenharia civil, ela pode ser aplicada em radiês, nesse caso aqui, né? Tipo piso, faz-se uma grelha e monta a estrutura em cima. No caso, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa, certo? Monta-se estrutura em cima da grelha. Quando se não pode fazer uma fundação direta, certo? Uma fundação profunda, devido ao terreno. Mas também pode ser feito um teto, caso de apartamentos, onde seria mais ou menos assim. Deixa eu me ver. Aqui seria a grelha. São várias vigas cruzadas entre si, com os pontos de intersecção. E aqui em cima ficaria outra estrutura, no caso de apartamento, uma sobre outra. E aqui ficaria a fundação. Bom, é basicamente isso. Mas também podemos usá-las em taludes, né? Onde às vezes precisa se cortar morros para fazer estradas. E tem que se fazer uma obra de contenção para não arriar onde a estrada passa. Então o que é que se faz? Coloca-se grelhas aqui e jateia-se concreto para ficar tipo concreto armado com grelha, e o talude não vem arriar. Onde filtra-se coloca-se alguns canos aqui para o escoamento das águas quando elas se infiltrarem, saírem pelos canos, e aí faz a estrutura de sustentação. Continuando, nossa grelha são vigas cruzadas. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de vigas cruzadas. Essa aqui é uma viga engastada, onde nós temos um carregamento distribuído, certo? Aqui nós temos uma viga triapoiada por esse apoio e esse aqui, onde temos carregamentos pontuais, né? E aqui nós temos
uma viga balcão. Ela está apoiada em 4 pilares e aqui é a força que está sendo empregada nela. Esta força vai fazer com que esta parte faça isso, ceda, dessa forma, certo? Essa aqui a gente vai explicar depois porque é um caso especial. Vamos deixar um pouco mais para diante. Bom, quando a gente trabalha com estruturas isostáticas aqui, a gente tem que trabalhar com as equações que a gente puder. Na realidade, quando a gente está trabalhando com viga no espaço engastados, isostática, a gente vai encontrar somatório de força x igual a 0, somatório de força em y igual a 0, somatório de momentos em x, somatório de momento em y e momento em z, tudo isso igual a 0, para que a gente consiga achar nossas respostas. Entretanto, na grelha, nós só vamos considerar a força perpendicular a ela. Então veja só, a força perpendicular a ela é a única que ela só age no eixo Z. No eixo Z. Em X e em Y, vamos considerar que não vai existir força. Toda a força que vai ser somada vai ser as forças perpendicular ao eixo Z. Então, nós vamos ter 3 equações para trabalhar. A gente vai trabalhar com somatório de força em Z igual a 0, somatório de forças de momento em X igual a 0 e somatório de momento em Y igual a 0. Essa vai ser as nossas 3 equações que nós vamos trabalhar para grelha. Neste caso, nós vamos ter no nosso diagrama um momento fletor, que é o momento de flexão. Na realidade, a tendência dela é fazer isso. Se é fazer isso, nosso momento fletor. E também nós temos um momento torsor, certo? Esse momento, vamos representar esse momento torsor aqui nesse ponto. Certo? Regra da mão esquerda, né? Ele vai ser assim, da mão direita, ele vai ser assim. Para nós podermos calcular a nossa viga em grelha. Nós conhecemos as reações de apoio, nós vamos agora calcular as 3 forças que atuam em um momento de uma grelha, que são o momento cortante, a força cortante, que é a força Q, que é perpendicular ao ponto P, né? O momento fletor, que vai ser o momento que vai girar, né? O momento que vai girar a barra, tipo, se aplicarmos uma força aqui, ele vai girar nesse sentido. E o momento torsor, que se aplicarmos uma força aqui, ele vai girar assim ou assim. Para calcularmos uma viga triapoiada, fazemos o seguinte: nós podemos deslocar os eixos. Por exemplo, nós teríamos os eixos X, eixo Z, que é a altura, e o eixo Y. Vamos pegar esse eixo X e colocar exatamente aqui, certo? Ora, colocando o eixo X aqui, nós vamos achar, na nossa equação de equilíbrio, momento em AB. AB, nossa equação de equilíbrio é igual a 0. Quando fazemos o momento em AB, toda a linha que passa aqui, certo, será anulada. Então veja só, nós encontramos a força FVD, que é a força vertical em D, que é essa aqui, certo? Agora pegamos esse eixo Y, certo? E colocaremos aqui. Nosso eixo Y agora está aqui, Y vai estar aqui. E aí, vamos fazer momento
nesses dois pontos, em BD. A gente fez em AB, agora vamos fazer momento em BD e o nosso eixo Y está aqui. Em BD igual a 0. Acharemos, certo? A força, com isso, a força FA, FB, e também encontraremos essas forças aqui, certo? E assim sucessivamente, deslocando o eixo novamente, o X, colocando ele aqui, certo? Fazendo um momento nisso aí, a gente encontra outra força e assim sucessivamente. Essa é a maneira de você fazer matematicamente os cálculos. As vigas balcões. As vigas balcões são estruturas formadas por barras que estão em um mesmo plano, no qual elas não agem as cargas externas. Então, em uma viga balcão, as cargas são sempre concentradas aqui, na vertical. E a tendência com o esforço dessa carga aplicada na vertical é dela flexionar. Então, isso são pequenos esforços externos. Então, as vigas balcões, elas são muito importantes na engenharia civil, pois ela oferece uma boa resistência a pequenos esforços internos, que são esses esforços onde elas flexionam. Vamos fazer um exemplo. Aqui é uma viga engastada em 3 dimensões, certo? Nós temos aqui uma carga concentrada e uma carga distribuída de 20 kN. Essa aqui é de 20 km por metro, essa aqui é 3 kN. Aqui nós temos um engaste, aqui as distâncias. E nós temos, né, as forças no eixo Z. Essa parte aqui é eixo X, essa parte é eixo Y. A gente, para começar, a gente tem que simular, né, que essa parte aqui estaria engastada nesse ponto e fazendo por partes, como se fosse cada partezinha dessa engastada de forma independente. Então vamos pegar a parte AB. A parte AB a gente coloca aqui, nós temos o engaste, nós temos aqui um cortante, temos o momento fletor, temos a carga de 10 kN aqui, e nós vamos fazer um corte no S1. Esse nosso X vai variar de 0 a 3, como está lá, dizendo que era a distância. Então aqui nós temos 10 kN, uma carga pontual, concentrada, e nós vamos achar aqui em Y, o somatório de forças em Y. Nesse caso aqui não é Y, é em Z. Né, que a gente tem aqui menos 10, que é para baixo, menos Q, que é o nosso cortante, para baixo igual a 0, Q de X vai ser igual a 10 kN. Agora vamos para o momento. Momentos a gente escolheu essa, como se fosse positivo dessa forma. Então aqui vai ser o nosso momento, o Q não entra, a força cortante, porque está na mesma linha do momento, 10 vezes a nossa distância, que é x igual a 0. Então nossa equação fica momento de x igual a menos 10x. Agora vamos para outra parte da viga, que é essa parte aqui, simulando que ela está engastada. Então vamos fazer uma seção 2 aqui. Nós temos aqui o desenho, temos nossa carga concentrada que a gente calculou. Nós temos a carga distribuída, temos o engaste e vamos fazer uma seção aqui no meio. Bom, fazendo a seção, nosso X varia de 0 a 3 e aqui nossa carga vai ficar concentrada no centro, né? Vamos fazer a operação. Vamos ver aqui, somatório de força em Z. Então vai ser o menos 10, está aqui, kN, menos 20 vezes X, que é a nossa distância, menos nosso Q, igual a 0. Vamos encontrar Q de X, que é a nossa equação, menos 10, menos 20x. Agora vamos fazer o somatório de momentos, certo? Momento fletor. Nosso momento vezes 20 vezes a distância x, vezes o centroide dessa parte aqui, que é x sobre 2, mais 10 vezes, que é nosso x aqui, que é a distância, nosso braço é a alavanca, x. Então nossa equação ficou m de x igual a menos 10x ao quadrado, porque a gente cortou aqui, deu 10,
menos 10x. Agora vamos olhar o nosso momento torsor. Naquele caso de lá, não teve momento torsor, certo? Mas nessa parte que a gente está trabalhando com o eixo de x aqui, nós vamos ter um momento torsor, porque ele vai girar e vai torcer a estrutura. Nessa parte aqui não torcia, mas nessa parte aqui vai torcer. Ele está fazendo isso. Então vamos lá. Vamos calcular o momento torsor. O nosso momento torsor vai ser nosso Q de x, nosso M de x na equação anterior, que vai ser 10 vezes, né? Vai ficar menos 10x. Momento torsor menos 10x. Espera aí, isso aqui é mais 10x, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular agora a parte CD, que é a última parte. Vamos olhar aqui. Vamos calcular agora essa parte aqui que realmente já está engastada, né? Vamos lá. Nós temos aqui 70 kN. De onde vem esse 70 kN? Ele vem exatamente dessa equação aqui, que é o nosso momento em x. Não, dessa equação aqui, que é o nosso cortante, né? 20 vezes 3, porque essa distância aqui é 3. 20 vezes 3, 60. Menos 60. Menos 10, menos 70. Aqui passa a ser menos 70. Uma força concentrada, que é o nosso cortante. Então vamos lá. A força em Z vai ser FD, que é esse daqui que a gente quer saber, certo? FD menos 70 igual a 0, FD igual a 70 kN. Agora vamos fazer somatório de força em X e em Y. Não, aqui é momento torsor. Momento torsor. A gente vai pegar esse momento aqui e jogar para cá. Vai ser o momento torsor menos 10 vezes x ao quadrado. Então 10 vezes 3, que é essa distância, ao quadrado vai ser, aqui vai ser 9, vai dar 90, mais 3 vezes 10, 30, 90 mais 30, 120, como está negativo os dois, vai ser menos 120 kN. Momento em x, que é o nosso momento torsor. Nosso momento torsor vai dar 240 kN. Quando eu digo quilonewtons aqui, no momento é kN. Agora vamos fazer o cálculo dos esforços intersolicitantes. Nesta barra nós vamos ter desse lado o momento torsor, o momento fletor e a força vertical em D, subindo. Deste outro lado vamos ter a força cortante subindo para cima, o momento torsor desse lado, horizontal, e o momento fletor para o sentido horário. Aí, fazendo o somatório das forças em Y igual a 0, nós vamos ter que a nossa cortante vai ser igual a menos 70 kN. Fazendo o somatório das forças em X igualando a 0, nós vamos ter que o nosso momento torsor vai ser menos 120 kN. E fazendo o somatório do nosso momento da seção 3 igual a 0, nosso momento em X vai ser 70x mais 240. Partindo para os diagramas solicitantes, o nosso momento em X para a nossa primeira seção vai ser menos 10x, que substituindo o valor de x por 3, que é o valor do braço de alavanca, nós vamos ter 30 kN, que vai ser o nosso ponto máximo. E observando que acima do eixo os valores vão ser negativos, e abaixo do eixo os valores vão ser positivos. Para a nossa seção 2, o nosso momento vai ser uma equação de segundo grau, que para a nossa seção 2 vamos ter tipo uma minha parábola, né? Aí, substituindo os valores, 3 aqui, nós vamos ter 120 kN vezes metros. Para a nossa seção 3, nós vamos ter que o nosso momento vai ser 70x mais 240. Agora, o momento torsor. No nosso momento torsor, a nossa seção 1 não tem nenhuma força, nenhum momento que faça girar em torno do eixo, então vai ser 0. Na nossa seção 2,
o nosso momento torsor vai ser 10x, que multiplicando por 3 vai dar 30x. O valor máximo e vai ser positivo, que vai estar abaixo do eixo. O nosso momento torsor para a seção 3 vai ser menos 120 kN vezes metro, vai ser uma constante. Agora, o nosso diagrama solicitante para o esforço cortante, na seção 1, o diagrama solicitante para cortante vai ser tudo constante. Na seção 1 vai ser negativo e vai dar 10 kN. Na seção 2 vai dar 70 kN e na seção 3 menos 70 kN. Agora vamos fazer o segundo exemplo, que vai ser com a carga triapoiada. E aqui e aqui. Esse exemplo vai ser dividido em barras. E nós vamos dividir cada barra, vamos responder cada barra. Aí, para resolver esse exemplo, nós vamos fazer o somatório do momento BC, da barra BC, igual a 0. Aí, nós vamos encontrar a força VE de 60 kN. Fazendo o somatório dos momentos de CE, essa barra CE, igualando a 0, nós vamos ter a força VB igual a 20 kN. E fazendo o somatório das forças em Z, com essas forças assim, nós vamos achar nossa força vertical em C igual a 0. Com esses resultados, nós vamos calcular agora os nossos esforços internos solicitantes. Nós vamos pegar a barra AB, essa barra aqui, AB, vamos dividir na seção 1 e vamos supor que essa barra AB esteja engastada e que ela tem uma carga concentrada de 40 kN. E esse X, né, essa nossa barra vai variar de 0 a 2. Aí nós pegamos aqui a barra, com o corte dela nós vamos ter a força cortante descendo, o momento fletor girando no sentido horário, anti-horário, e o momento torsor. Aí fazemos o somatório das forças em Z igual a 0 e achamos a nossa força cortante de X igual a menos 40 kN. Quando fazemos nosso somatório do momento da seção 1, nós vamos achar que nosso momento em X vai ser menos 40x. E para o nosso momento torsor vai ser igual a 0, pois não há nenhuma força que faça com que a barra gire em torno do seu eixo. Agora vamos fazer com a barra BC. A barra BC vai variar de 0 a 2 e nós vamos ter uma carga concentrada de 40 kN e vamos supor também que ela está engastada. Com isso, nós vamos ter uma força vertical de B subindo, a força cortante descendo, o momento fletor e o momento torsor. Aí nós fazemos os cálculos, nós achamos a nossa cortante de X igual a menos 20 kN. Fazemos o somatório dos momentos da seção 2 igual a 0. Aí nós achamos o nosso momento de X igual a menos 20x. Fazendo o somatório do momento torsor igual a 0. Somamos o nosso momento torsor mais o nosso momento de X. Que o nosso momento torsor vai ser 40x. Agora vamos para a nossa barra CE, que vai ser a nossa seção 3. Então, nós vamos ter uma carga concentrada de 20 kN. A força cortante para baixo também, o momento torsor e o momento fletor. A nossa barra vai variar de 0 a 4 e vamos fazer o somatório das forças em Z. Achamos a nossa cortante, que vai ser menos 20 kN, fazendo o somatório do momento da seção 3, que vai ser nosso momento em X, menos 20x, e o somatório do momento torsor, que vai ser igual a 40 kN. Para a nossa barra DE, nós vamos ter uma carga concentrada de 10 kN. Ela vai estar engastada. Vamos ter uma força cortante para baixo, o momento torsor e o momento fletor. Fazemos o somatório das forças em Z e achamos que o nosso Q de X vai ser menos 10 kN. Fazemos o somatório do nosso momento da seção 4
e nós vamos achar que nosso momento em x vai ser menos 10x. E o nosso momento torsor vai ser zero, pois também não há nenhuma força que haja com que faça com que essa força gire em torno do seu próprio eixo. Na seção 5, nós vamos pegar a barra EF e vamos ter um engaste na parte E e uma força concentrada na F de 30 kN. Essa barra vai variar de 0 a 2 e vamos ter uma força cortante agora subindo para cima, porque ela vai ser cortada aqui. A força cortante vai subir. O momento fletor vai ser no sentido horário agora. E o nosso momento torsor vai ser no sentido horizontal, negativo no caso, né? Aí nós fazemos o somatório das forças em Z e achamos a nossa cortante em X igual a 30 kN. Fazemos o somatório dos momentos, adotando o momento no sentido anti-horário positivo. O nosso momento S5, na seção 5, igual a zero, nós temos que o nosso momento em X é menos 30 kN e o nosso momento torsor vai ser nulo, pois não há nenhuma força que faça com que a barra gire em torno do seu próprio eixo. Agora iremos fazer o diagrama de esforços solicitantes da nossa grelha. Aqui vai ser o diagrama solicitante do esforço cortante. Então, o nosso A de AB vai ser menos 40 kN e vai ser negativo. De B a C vai ser menos 20 kN e vai ser negativo também. De C a E vai ser 20 kN e vai ser negativo. De D a E vai ser menos 10 kN, também negativo. E de E a F vai ser positivo e vai ser 30 kN. Para o esforço solicitante do nosso momento torsor, nós temos na nossa barra de AB zero, pois não existe nenhuma força que faça a barra girar em torno do seu eixo. De B a C vai ser positivo. De C a E vai ser positivo. E substituindo o valor de X, nós temos 40 kN por metro. D a E e E a F vai ser zero também. Aí, para o cálculo do nosso diagrama do momento fletor, nós vamos ter que de A a B vai ser, substituindo o valor de X, vai ser menos 80 kN por metro e vai ser negativo. De B a C vai ser, o nosso momento vai ser menos 40 kN e vai ser negativo. De C a E vai ser menos 80 kN e vai ser negativo. De D a E vai ser menos 20 kN por metro e vai ser negativo. E de E a F vai ser menos 60 kN e também vai ser negativo. Então, com isso, nós terminamos aqui as nossas aplicações sobre grelhas.